E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Segunda-feira, com previsão de 30 milímetros de chuva em São Luís do Maranhão. Ainda na adolescência, eu ficava pensando: será que eu vou chegar aos 50 anos? Já passei de 50, já estou há 12 anos depois dos 50 anos e trabalhando. 13 milhões de brasileiros estão desempregados pelas situações mais diferentes. Isso vem se agravando nesses últimos 10 anos no Brasil. Estar trabalhando aos 62 é uma bênção. Então, eu estou numa fase da vida de agradecer. Hoje, nesse meu podcast, digamos assim, meu videocast, sei lá como é que se chama isso, é de agradecimento por pessoas que ao longo da vida, principalmente na minha profissão, eles foram fundamentais para direcionar caminhos, para fazer críticas, para me fazer compreender, para fazer redirecionar caminhos dentro dessa profissão que eu amei e que amo, que abracei desde o primeiro momento e provavelmente é aquela que vou até o final dos meus dias. Eu me lembro que eu estava começando, aí nos primeiros dias de trabalho, vou lembrar da primeira personagem, que é uma personagem super querida no meio de comunicação, Jurandir Serra, que muitos chamam de Juramba. Juramba hoje mora em Chácara, né? Tem uma produtora. Ele era, na época, o operador de áudio da Mirante FM. Me lembro muito bem que naquela madrugada que trabalhei, ele falou: Pequeno, chama a gente de Pequeno, vem logo aqui, aprende logo a mexer nessa mesa aqui. Porque tinha momentos que ele precisava, às vezes, sair para fazer um lanchinho lá na cantina do seu Emídio. O seu Emídio era um negro simpático que cuidava de, sabe, juntar os jornais, fazer o pacote de jornal para ser distribuído na manhã. Então ele passava a noite no jornal e tinha a cantina do seu Emílio. Então o Juramba queria ir para a cantina, então ele me ensinou logo a mexer na mesa. Era uma mesa Radiolab antiga, e sabe, aquelas do tempo de agulha. Pois é, a gente começou com agulhas e para soltar música era complicado. Eu me lembro que ele me ensinou: olha, você volta o prato, o pessoal que é DJ sabe disso. Você volta o prato uma volta e depois solta para não fazer aquele barulho que vai pegando velocidade. Só que a primeira vez que fiz isso foi muito ruim. Jurandir Serra me deu as primeiras dicas ali, me orientou, me colocou na mesa, me fez aprender. Depois de Jurandir, veio um outro operador que me viu nas dificuldades. Eu era um menino pobre e de origem bastante humilde, então a gente ouvia era AM mesmo, né? Apesar de FM e 79 a gente aprendeu a ouvir a difusora, não havia nem muitos aparelhos para ouvir a difusora FM que estava entrando no ar naquela época. Então o Jurandir Serra foi o primeiro. Depois, o Fanta. Fanta é outra personagem que hoje cruzei com o Fanta outro dia, dirigindo aplicativos e conversamos muito. O Fanta foi fundamental no seguinte: eu tinha muita insegurança. Eu estou falando isso porque muitos me procuram às vezes para: Robson, queria que tu me desse um treinamento. Gente, cada um de nós vem com uma tendência, parece que já está no DNA da gente aquilo que a gente vai fazer. Um vai ser médico, outro vai ser carpinteiro, outro vai ser dentista, outro vai ser locutor de rádio, enfim. Então, já existe uma tendência. O que a gente às vezes faz é lapidar aquilo que já está, que já existe. Pois bem, eu tinha medo de falar. O Fanta percebeu, nós fizemos ainda algumas madrugadas, no início, lá na Mirante, você não entrava de vez, não. Você era testado nos fins de semana, de 2 às 7 da manhã. E eram tempos complicados. Naquela época, gente, eu só andava de ônibus e para a gente chegar na Mirante, não havia ainda. E os corujões, ainda iam começar a história dos corujões, os ônibus iam parando praticamente ali por volta de 9 da noite. Então eu tinha que ir para lá muito cedo. O pessoal que foi da Mirante sabe disso. A gente deitava lá num banco, que era um banco de carro vermelho, que ficou lá, que servia de cama, e a gente acordava lá por volta de 1h30. E quem fazia isso para mim era Edmilson Filho, amigo querido que nós perdemos recentemente. O Edmilson que dizia: garoto, vai lá, vai escovar dente, acorda. Aí daí a meia hora eu pegava a rádio e ia até às 7. Mas nesse período, o Fanta se interessou em me ajudar, porque ele via que eu não tinha segurança. Eu repetia sempre as mesmas palavras. A gente ouviu, a gente ouviu. Eu não tinha essa facilidade, isso é normal para quem está começando. Pois bem,
Fanta fez o seguinte, ele recebia fitas, rolo, gente, não tinha internet, internet seria uma coisa de futuro. Ele pegava fita rolo que vinha de São Paulo, que um amigo dele mandava de rádios de São Paulo, com a locução e com músicas também tocadas. E aí o que que ele fazia? Ele editava somente as falas, botava numa fita cassete e me deu, ó, tá aí uma fita para te ouvir, esse pessoal. E eu ficava andando de bicicleta e ouvindo as locuções de São Paulo. Era só, ele editou para mim, apenas para me ouvir, intervalo comercial e as locuções. Aí eu comecei a perceber que os locutores brincavam. Quando errava, ele brincava. Eu falei, poxa, se o cara de São Paulo pode fazer isso, eu também posso fazer. Isso serve para você perder o seu medo, você que pensa, né? Hoje está tão fácil. Hoje é mais fácil fazer rádio. Você pode criar a sua web rádio. Eu mesmo tenho a minha, né? Que é a web rádio Ludovicencio. Eu tenho a minha rádio. Então todos terão, locutores de rádio terão seus streams. Hoje é cada vez mais fácil. Meu Deus, stream era uma palavra tão difícil há cerca de 5 anos atrás. Eu me lembro que no Senac, há 15 anos atrás, eu dizia, ó, dominem tanto as várias mídias, porque as coisas serão fundidas numa só. São Luís a gente já está vendo, né? A rádio difusora virou FM, a educadora vai virar FM, a Mirante vai virar FM. Então é preciso dominar um jeito de falar que sirva para os dois veículos, porque haverá uma fusão, né, nesses novos tempos midiáticos. Pois o Fanta me fez um grande favor. E eu sou grato pela vida toda. Hoje eu escolhi duas personagens, Jurandir Serra, Juramba, que todo mundo conhece. Depois ele virou cameraman e hoje ele tem a sua própria produtora. E o Fanta, que depois ele foi DJ, inclusive da 707, que era a, como é que chama? A boate do Geografia. De lá ele foi para Mirante, não é? Ficou na parte de operação de áudio e depois ele foi para o comercial, onde ficou muito tempo. Gratidão é a minha palavra. Os dois, mesmo sem saber, intuitivamente, eles me ajudaram muito no início de profissão. Muito obrigado e grato por isso. Portanto, você que aprender, você que já está dominando uma coisa, a sua profissão, se aparecer alguém que esteja começando, não tenha medo de ensinar, não tenha medo de dar dica. Aquela história, não vou ensinar o pulo do gato. Gente, tem o pulo do gato, o pulo do tigre, o pulo do leão, o pulo do macaco, tem o voo da águia. Cada um vai desbravando o seu tempo. Por isso, não tenha medo de dar nenhuma dica para quem está começando, porque um dia você também já foi assim. Muito obrigado por me acompanhar. Eu sou Robson Júnior. Para você seguir mais informações, mais conteúdos meus, basta escrever robsonjr.radialista. robsonjr.radialista. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.